do Colégio CAFA. Você que por algum acaso ficou em recuperação ou está tentando se recuperar aí e melhorar as notas do terceiro bimestre, vamos lá, não fica assim, isso acontece com todos, não se desespere, vamos junto. Eu vou te ajudar aí a fazer essa prova e você vai melhorar a sua nota e vai passar um fim de ano bem legal aí com a geografia e com as outras disciplinas, ok? Nesse vídeo aí a gente vai falar do que a gente estudou no terceiro bimestre, que foi a industrialização e o Sudeste brasileiro, que é a região mais desenvolvida do Brasil, ok? Bimestre, a gente estudou a industrialização e o Sudeste brasileiro, né? A industrialização, a gente tem que vê-la no contexto, né, do crescimento econômico e social do país. Então, além de transportes, comunicação, saneamento e energia, fazem parte da infraestrutura do país as indústrias, né? Porque é nas indústrias que são produzidos os insumos que abastecem outras indústrias, né? Essas são as indústrias de base, e os produtos que vão ser consumidos pela população em geral, né? Que são as indústrias de bens duráveis, né? Aquelas que produzem, por exemplo, veículos, eletrodomésticos, e as indústrias de bens não duráveis, que é a indústria que produzem alimentação e vestuário. Esse mapa aí no slide, ele mostra a distribuição desigual das indústrias pelo território brasileiro, sendo a maior concentração delas nas regiões Sudeste e Sul. Como a gente viu em sala de aula, a região Sudeste acabou sendo a região mais industrializada em função da história brasileira, da colonização, né? E de como foi feito o povoamento brasileiro, né? A nossa população ela se formou com base em três etnias principais: os indígenas, os negros que foram escravizados, né? E os brancos que aqui chegaram, começaram pela ocupação portuguesa e depois vieram chegando outras pessoas vindas de outros países. Mas também, aqui no nosso interior do Brasil, contribuiu para a formação do povo brasileiro as migrações internas, né? E aí o processo de industrialização é um dos processos que desencadeou essas migrações internas. Por quê? Ele ocasionou o chamado êxodo rural. Esse êxodo rural ele se dá porque o campo aos poucos foi ficando esvaziado, né? Ou foi ganhando modernas formas de produção, e aí houve esse esvaziamento do campo e um crescimento desordenado das cidades. Porém, apesar da industrialização ter trazido problemas de ordem socioambiental e de desenvolvimento sem organização, sem planejamento nas cidades brasileiras, também trouxe aspectos positivos para a população brasileira, como, por exemplo, o aumento na expectativa de vida. Por quê? Com a industrialização, houve grandes avanços, né, de capital, né, e aí foi possível investir-se mais em saúde, em medicina, nas áreas sanitárias, que é o saneamento básico, cuidado da água, e aí se possibilitou a população ter mais vida, né, viver mais tempo. Para entender a industrialização brasileira e por que ela é forte no Sudeste, a gente precisa lembrar dos ciclos econômicos que o Brasil viveu, sobretudo o do café. Por quê? O cultivo do café na região Sudeste é que foi responsável por causar esse grande impacto, né, de prosperidade econômica na região Sudeste e que iria, a partir desse grande crescimento econômico, ter capital para investir na indústria no século XX. Antes disso, durante o século XIX, as plantações de café elas se expandiram, né, pelos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Mato Grosso do Sul, como a gente pode ver aí nesse mapa. Mas foi no estado de São Paulo que o café teve maior sucesso devido às condições climáticas e da região que fica entre o estado de São Paulo e Rio de Janeiro,
que é o Vale do Paraíba, e que na época foi muito propício à plantação do café. Mas, como diz aquele ditado, tudo que é bom dura pouco, né? E com a indústria cafeeira do Brasil foi a mesma coisa. Assim como os outros ciclos econômicos do Brasil, o café também enfrentou um declínio como principal produto de exportação brasileiro. Esse declínio foi logo depois da quebra da Bolsa de Nova York. Essa crise provocou uma redução de consumo interno e um consumo também, redução do consumo mundial, né, do café. Como a economia brasileira era totalmente apoiada na exportação do café, o país passou por uma crise muito grave na década de 1930, que fez com que se chegasse ao fim do ciclo do café, mas as próprias infraestruturas de ferrovia, de rodovia, de galpões, de fazendas usadas para o cultivo do café acabaram servindo como a primeira base da indústria no Brasil, os primeiros galpões, os primeiros transportes para a indústria no Brasil. Então, apesar da crise cafeeira, o ciclo do café foi importante para a consolidação de São Paulo como o estado mais desenvolvido do país, porque durante o auge do cultivo do café, além de serem estabelecidas as infraestruturas necessárias para o café, essas infraestruturas, no declínio do café, serviram como base para o início do desenvolvimento da indústria, do parque industrial do Brasil, né? Com o capital acumulado dessa atividade cafeeira. Que a região sudeste é considerada a região mais desenvolvida do Brasil, a gente vai ver, por causa da industrialização, a gente vai ver como são caracterizados os índices de desenvolvimento, tanto o econômico quanto o socioeconômico. O índice de desenvolvimento econômico mais conhecido é o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que ele indica as riquezas produzidas em um país durante um ano. O outro indicador socioeconômico também bastante conhecido e hoje mais utilizado é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, porque ele é um indicador de qualidade de vida do país. Ele, enquanto o PIB mestre só a riqueza do país, e aí você sabe se um país está produzindo mais ou menos riqueza num ano, mas não dá para ver quando você olha o PIB se aquele país está protegendo o meio ambiente, se está sendo justo com as pessoas, se tem a saúde desenvolvida, se tem seu povo bem nutrido, bem educado, qual a expectativa de vida das pessoas. O PIB não mostra isso, o PIB só mostra o crescimento econômico. Então, ao longo do tempo, as pessoas, desde 2007, a ONU instituiu um índice, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é um indicador que, além de olhar a economia, também vê a qualidade de vida da população de um país, medindo o índice de saúde, o índice de educação e o PIB distribuído de forma igual pelas pessoas através de um índice chamado coeficiente de Gini, que mede se está havendo distribuição de riqueza naquele país. Esses três índices juntos vão receber pontuações que vão de 0 a 1, e aí a média desses índices no país, indo de 0 a 1, vão dizer um IDH muito elevado é aquele país que tem seu coeficiente entre 0,8 até 0,955. Isso é um IDH muito elevado. Um país que tem um IDH apenas elevado ou alto é um país em que o índice dele vai de 0,796 até 0,712. Um país que tem um IDH médio, e aí o Brasil está aí dentro desse caso, que o IDH do Brasil é mais ou menos 0,703, então o IDH médio é aquele país que está entre 0,710 e 0,536. E os países de IDH baixo são os países que vão de menos de 0,5 a partir de 0,3. E países extremamente pobres, abaixo da linha de pobreza, têm IDHs abaixo de 0,3 ou nem mesmo conseguem medir os seus índices socioeconômicos. Bom, a revisão para a aula de recuperação era essa. Espero que vocês tenham sorte na prova, tudo de bom.
façam a prova com cuidado, dá uma revisada aqui nesse material que nele com certeza vocês vão fazer uma boa prova. Um abraço do professor Edivan.